Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de Sociologia e hoje nós vamos tratar dos clássicos da Sociologia brasileira, iniciando aí a tese de Sérgio Buarque de Holanda, posteriormente Gilberto Freire e depois a crítica à Sociologia de Florestan Fernandes. Lembrando que os dois primeiros historiadores e sociólogos, o Sérgio Buarque e o Gilberto Freire, eles vão apresentar teses criativas e polêmicas a respeito da formação cultural e social brasileira e do encontro, né, da nossa identidade. Essas teses serão tidas como polêmicas. Vamos à primeira delas. Sérgio Buarque de Holanda. Para esse historiador, o elemento central para a compreensão da nossa realidade social, política e econômica está na formação oligárquica e autoritária das elites culturais e políticas brasileiras. Em 1936, o historiador Sérgio Buarque trouxe grandes contribuições para a sociologia brasileira. Ele publica em sua obra clássica Raízes do Brasil a interpretação da formação e produção intelectual brasileira, onde ele vai chamar de o homem cordial. Sérgio Buarque apresenta a cordialidade como um dos traços culturais característicos da nossa sociedade, herança do nosso passado colonial de base patriarcal. O brasileiro é chamado de homem cordial por ter um caráter hospitaleiro, tão admirado pelos visitantes estrangeiros. A generosidade do brasileiro e sua prestatividade são heranças da nossa sociedade rural, da hospitalidade do senhor de engenho e de sua família para com o viajante. Lembrando que essa tese ela vai ser duramente criticada mais à frente, porque muitos não vão concordar com a espontaneidade do brasileiro no que diz respeito à cordialidade. Segundo o historiador, essa cordialidade é ocasional. É uma maneira usada pelo brasileiro para libertar-se de sua individualidade provinciana. Essa sociabilidade não chega ao ponto da solidariedade e da coletividade. O brasileiro é descrito como alguém afeito à intimidade, à proximidade, que tende a preferir a acreditar nas qualidades pessoais de uma pessoa íntima a acreditar em sua própria competência. Essa preferência ocorreria, segundo Sérgio Buarque, por inclinações emotivas expressas no tratamento pessoal, na religião ou mesmo na vida financeira. Então, essa é a tese de Sérgio Buarque de Holanda, a tese que ele vai intitular de O Homem Cordial, ou O Homem Cordial, onde ele apresenta a cordialidade como um traço marcante do homem brasileiro. E esse traço marcante, de acordo com o sociólogo e o historiador, está relacionado ao período colonial brasileiro. Mas percebam, essa tese ela vai ser duramente criticada mais à frente. A ideia de cordialidade não significa um aspecto pacífico dos brasileiros, mas a dificuldade em diferenciar a esfera pública da esfera privada em razão da mentalidade patrimonial das nossas instituições governamentais. Atualmente é difícil a gente não tratar desse assunto sem relacionar a questão da exploração, porque muitos vão falar que essa cordialidade era, na verdade, uma imposição ao homem brasileiro. Nós vamos agora fazer uma análise do outro sociólogo, que é o Gilberto Freire. Qual é a tese apresentada por ele, que também foi considerada polêmica para o momento em que foi escrita?
Outro destaque entre os intelectuais que marcaram a década de 1930 é Gilberto Freire, antropólogo pernambucano, formado pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Gilberto tornou-se bastante conhecido com a publicação de sua obra clássica Casa Grande e Senzala, de 1933. Trata-se de um estudo profundo das relações sociais do período colonial. Notem que, igualmente, Sérgio Buarque de Holanda, ele vai fazer uma análise do período colonial brasileiro e a identidade cultural brasileira, na qual o autor evidencia a contribuição das populações negra e mestiça, bem como a fusão de etnias e culturas para a formação da sociedade brasileira. Freire considera a cultura de miscigenação racial no país advinda até da experiência do colonizador português, o elemento ativo na construção que depois seria denominada democracia racial no Brasil. Então, ele, igual Sérgio Buarque de Holanda, está usando o período colonial para formular a sua tese sobre a formação da sociedade brasileira e a identidade brasileira. O Gilberto Freire vai apresentar a teoria da miscigenação racial. Em alguns livros vocês vão encontrar o termo mistura de raça. Na visão do autor, se a violência representou no primeiro momento da colonização a imposição cultural dos portugueses, em um outro momento foi apagada grande parte das marcas de agressão graças ao processo de miscigenação e sincretismo entre os povos e culturas. Então ele vai dizer que num primeiro momento o colonizador vai se apresentar violentamente sobre os povos que viviam aqui, como os indígenas. Só que essa agressão, no momento posterior, ela será apagada em virtude da miscigenação e do sincretismo. Quando as etnias, as raças se misturarem, essa violência ela vai indo lentamente se apagando, ok? Muitas das experiências dos povos indígenas foram aproveitadas pelos colonizadores e portugueses. Esse é um outro exemplo que ele dá para justificar esse traço violento sendo apagado. Segundo o antropólogo, encontra-se na própria formação da família brasileira amplamente miscigenada, graças à inclinação da indígena nativa à poligamia, costume que se adaptou à voracidade do colonizador português. Os traços mamelucos seriam a prova cabal da importância da união entre indígenas e portugueses. Segundo Freire, graças aos atributos culturais do mameluco e do indígena, foi possível defender as propriedades dos grandes senhores de engenho e até mesmo assegurar a defesa dos nossos territórios. Nas décadas posteriores ao lançamento de sua obra Casa Grande e Senzala, não faltaram críticas de intelectuais brasileiros a esta obra, especialmente daqueles alinhados às teses do marxismo, como, por exemplo, Florestan Fernandes, assim como outros intelectuais que vieram posteriormente. Por exemplo, Florestan Fernandes chegou a intitular a ideia de democracia racial como um mito, uma ideia fantasiosa que teria pouca ou nenhuma relação com o que de fato ocorreu no contato entre o colonizador e o indígena, e posteriormente na chegada dos africanos. Ou seja, para ele, para Florestan Fernandes, seria uma forma de maquiar, esconder a violenta opressão, a violenta
colonização praticada pelos portugueses. Bom, falando em Florestan Fernandes, chegamos então a este sociólogo que faz uma crítica à questão racial brasileira. Ele apresenta uma crítica aos sociólogos que antecederam ele. Ele desenvolve uma crítica contundente à obra de Gilberto Freire, principalmente a questão da miscigenação, a democracia racial. E além disso, o Florestan Fernandes ele vai negar o caráter pacífico e integrador do processo de miscigenação de raças defendido por Freire. No seu trabalho, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, Florestan mostra as dificuldades da integração dos negros recém-libertos na sociedade capitalista agrária que se consolidava no país naquele momento histórico. Bom, então vamos lá. Nós estamos no terceiro sociólogo. Esse levanta uma bandeira muito contrária ao que os anteriores falaram, principalmente o Gilberto Freire, porque ele vai de encontro a essa tese de democracia racial pacífica. E qual é o elemento que ele vai utilizar, qual é a questão que ele vai levantar para apresentar que não houve uma questão pacífica e muito menos não houve uma democracia racial? Ele vai falar sobre a questão do negro, quando acontece o fim da escravidão no Brasil e não há uma inserção da sociedade negra na sociedade brasileira, da comunidade negra na sociedade brasileira. Conforme a perspectiva exposta no livro, o processo histórico de nascimento da sociedade de classe gerou a exclusão social da população negra no Brasil, submetida a um processo de marginalização socioeconômica e cultural, observável, por exemplo, nos tipos de emprego que irá trabalhar após o fim da escravidão. Dessa forma, o livro de Florestan representou na produção sociológica brasileira uma virada metodológica nas análises sobre a questão étnico-racial no Brasil. Florestan construiu uma visão muito contrária à dos seus antecessores, uma visão bem original do assunto, quando ele mostrou, quando ele evidenciou essa questão da marginalidade dos negros. E ele vai levantar uma crítica. E ele vai mostrar que não só a questão dos negros no Brasil, não é que não houve um projeto de inserção do negro na sociedade brasileira, mas é que, além disso, além de não ter havido essa inserção, um projeto, as dificuldades que o negro tem na sociedade brasileira são enormes, são gigantescas. Isso está evidenciado dentro da história. Então ele vai dentro da história para mostrar que não houve, não há nenhum tipo de democracia racial no Brasil. Por quê? É só observar a questão dos negros. Os negros ocupam os cargos, os empregos considerados inferiores, ganham salários mais baixos. E nós estamos em 2020. E será que isso que foi escrito aí, no século XX, faz algum sentido para nós? Será que ainda está presente nos nossos dias? O sociólogo realça uma situação muito gritante de exclusão da população negra brasileira na sociedade. E ele vai escolher uma cidade, ao eleger a cidade de São Paulo como uma cidade ou um universo a se fazer uma análise, pois trata-se do primeiro centro urbano burguês do país. Então ele vai usar a cidade de São Paulo como
um laboratório para mostrar a sua tese. A obra, nesse sentido, apresenta os dilemas vivenciados pela população negra no esforço de se inserir na ordem social, pautada pelo individualismo e pela competitividade, construído pelas relações capitalistas de produção. O problema racial, focalizado pelo prisma da mobilidade social resultante das mudanças econômicas, revela a natureza excludente presente no modelo brasileiro, o que é evidenciado de forma mais contundente na cidade de São Paulo. Florestan Fernandes também atuou militante em vários setores, como, por exemplo, a educação no Brasil. Bom, galera, esse é o resuminho da aula de hoje. Eu estou ainda no meu escritório, vamos dizer assim, mas estou com saudade do meu habitat, que é a sala de aula, o meu escritório. Beleza? Por enquanto a gente está à distância gravando as aulas, mas espero que o mais rápido possível estejamos todos de volta no nosso escritório, que é a sala de aula. Beleza? Não se esqueçam, vídeo postado na plataforma não substitui a aula ao vivo e a aula ao vivo não substitui o vídeo postado na plataforma. Até mais, galera.